Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do Conversa de Qualidade, né? Um podcast que a gente faz com muito carinho para elevar o nível de estratégico, de qualidade dos profissionais dessa área, né? Uma conversa leve, uma conversa bem legal, com profissionais que estão na área e podem contribuir muito, né? Com conhecimento mútuo, com conhecimento seu aí do outro lado, com o meu também, porque esse é um momento para mim de mentoria. É um momento que eu aprendo muito. Meu nome é Rosemary Abreu, né? Sou da FIC e Química Industrial, né? Formada pela UFPB. E aí, hoje, a gente vai falar de um assunto que o Emanuel Uchoa, me corrija se eu estiver errada, teve um momento de boom, né? As cervejarias artesanais. Teve. E aí, sobreviveu e permanece até hoje as que realmente tiveram um processo arrojado, um processo consistente, e é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, né, Emanuel? Então, é um prazer enorme estar com ele e agradecê-lo por estar aqui, né, um parceiro da FIC. E nos dois blocos que a gente divide o podcast, né, vamos falar sobre os controles de qualidade de uma cervejaria artesanal. Então, quem gosta desse assunto, até uma pessoa que é amadora na área, né, gosta de fazer... Quem gosta de beber. Exato, gosta de saber um pouco mais sobre o assunto, né, Emanuel? Justamente. E os profissionais da qualidade, né, que acredito eu ser o principal público desse podcast. Tá? Então, Emanuel vai começar a falar conosco, né? E também eu vou falar um pouquinho do currículo dele. Emanuel, ele é engenheiro mecânico, ele é engenheiro químico, formado pela UFPB. E técnico cervejeiro, né? E aí ele vai explicar e dizer direitinho quais as instituições que ele e o sócio, né, que também é engenheiro químico, são formados, tá? Além disso, ele vem e também conversar um pouquinho conosco, né? Ele vem falar para a gente por que esse segmento, né? Porque o segmento de cervejaria artesanal fez com que ele escolhesse esse segmento. Então, Emanuel, a palavra é sua, né? Esse primeiro bloco, como a gente falou, vai ser sobre controles de qualidade na cervejaria artesanal. E, mais uma vez, agradecer a sua presença, né? E aí, a palavra é sua, a partir de agora. Olá, Rose. Olá a todo mundo que está aí assistindo e ouvindo a gente. Como Rose já falou, né? Me chamo Emanuel. Vou dar um pouquinho do início, né, da Filipeia. Agradecendo também por estar aqui, né, com essa conversa que também bacana. é Filipeia, né? Filipeia também. São duas Filipeias aqui, uma na área de cervejaria e uma na área de higienização. Justamente. Tá, vamos lá. As Filipeias surgiu, vou começar um pouquinho lá de trás, né, para dar o contexto, né? A Filipeia surgiu em meio a 4 universitários, 4 amigos, que a gente começou a trabalhar nessa área com parte fermentativa, né, de processos, e surgiu a parte da cerveja e a gente acabou se interessando. Começou a fazer trabalhos mais incisivos em cima disso, pesquisar sobre isso, e acabou que a gente começou a fazer cerveja em casa. E dentro da universidade, você participou de algum projeto específico sobre cervejas? Não, no máximo a gente aplicava cerveja nas cadeiras que a gente cursava. Perfeito. Seja a cadeira de projeto, a gente projetou uma cervejaria, seja parte de fermentação, trabalho com levedura. Então, foi sempre tentando agregar a cerveja ao curso. Toda a sua vida acadêmica foi voltada, né? Você tentou trazer para essa vontade que você tinha. Apesar de eu ter participado de projetos de extensão na parte de eletroanalítica, né? Mas a parte mesmo de trabalho do curso, quando veio uma parte mais aplicada, já foi com cerveja mesmo, de fato. Entendi. E a gente começou a fazer cerveja em meados de 2016, em casa. E eu dava para os amigos, às vezes vendia para um colega da gente, comprava. E começou a gente tomar jeito no processo, e até em casa foi tentando automatizar o máximo possível para controlar o tempo, ter uma qualidade melhor, né? Até já tentando a qualidade dentro de casa, na simplicidade. E surgiu a oportunidade de vir para a indústria. Aí eu e Fernando permaneceu, né, das 4 pessoas da universidade, e acabou entrando André e Isaac, que são 2 irmãos, né? Eu e Fernando somos formados em engenharia química. São a parte técnica. A parte técnica, ambos formados com TEC cervejeiro. Fernando pelo ICB
e eu pela Escola Superior de Cerveja de Malte. Certo. Hoje eu e ele, a gente toca a parte produtiva, né? A parte que vai gerir a produção, o pedido do que pede malte, de lúpulo, tudinho, os tanques que vão tá pronto, o tanque está na metade da produção, o tanque vai encher amanhã, um exemplo. Então, a gente toca essa dinâmica todinha. Isaac e André. Isaac toma conta mais da parte de marketing, parte comercial da gente, e André a parte mais financeira. A gente se separa assim, né, na parte superior. Além de ter as equipes também, né? A carta produtiva, o pessoal do RH, tudinho, a parte financeira também. Né? Mas a gente se dividiu como sócios nessa divisão hoje lá na fábrica. Apesar de todo mundo saber fazer tudo. Todo mundo, caso precise de alguém ali no marketing, a gente vem. Eu já estou aqui... Tá divulgando. Estou aqui divulgando, né? Também, né? Mas... Hoje a gente tá desse jeito, né? A fábrica mesmo surgiu em 2020, né? No início da pandemia. Assim, a gente recebeu as máquinas em janeiro de 2020. Teve o startup dela em fevereiro. E quando ia começar a produzir para venda em março, fechou o lockdown, né? Em 2020. 13, salvo engano, 13 de março. Eu não esqueço a data. Sim. Foi numa sexta-feira. E a partir daí a gente meio que se desenrolou a gente pensava que ia começar a produzir de uma certa forma, e com o lockdown a gente tem que se adaptar rapidamente, em coisa de um mês, para poder atender o público e ver a realidade da coisa, porque mudou totalmente. Sim. Foi um período crítico, né, difícil, e a gente teve que se reinventar naquele momento. Aí na época a gente ia para a fábrica, produzia, eu e o Fernando, os meninos André e Isaac estavam lá com a gente também. Colocava a mão na massa. Colocava na massa mesmo, só tinha gente, vai a gente mesmo. Sim. A gente produzia, envasava na época, porque como já não podia vender em barril, porque não tinha bar nenhum, não tinha nada, então a gente tinha que botar em lata e garrafa. A gente fazia lata e garrafa, a gente mesmo entregava para quem quisesse, a gente ia lá e entregava, porque o pessoal... Que o delivery ainda... Poderia, né? Ter o delivery, até porque as lives na época, né, estavam acontecendo por YouTube. Então, todo final de semana a galera tava em casa. Sim, mas seja precisava na sua da casa, cervejinha. precisava da cervejinha. Sim, nas lives. Nas lives. E a gente foi tocando o barco dessa forma, até ter os começos das aberturas, a gente fazer, né, o nosso atendimento para os bares. Começar a nossa expansão mesmo, de fato, que a gente já queria desde o início. Mas, obviamente, seguindo os limites da época... né? Tipo 2020, aí 2021 foi melhorando. No final de 2021, início de 2022 foi quando as coisas realmente já estavam mais normalizadas. Sim. E desde então a gente tá aí crescendo, aproveitando até o momento, né? A gente tá lançando o Gin e a Vodka agora, mês que vem, São projetos né? lindos. Então, justamente, a gente tá também aumentando o nosso leque de produtos aí para o público que ama beber. Então, assim, como eu falei inicialmente, né? A Filipeia, ela... participou desse boom de cervejaria artesanal e vem crescendo e vem se firmando. Por quê? Porque tem um processo consolidado, nasceu já com tudo regularizado. Isso é importantíssimo, né, Emanuel, frisar, porque a gente sabe que muitos dos segmentos começam clandestinamente, né, inclusive a de higienização, e a FIC também tem esse pensamento de que a gente nunca começou clandestinamente, sempre foi dentro do que as legislações e as regulamentações exigiam. Né? Então, já que a gente está falando de regulamentação, né, essa questão do controle de qualidade para essa cerveja artesanal, né, quais os meandros, né, e principalmente para o pessoal que é amador, que gosta, o que é que está ali envolvido no dia a dia do controle de qualidade para que você tenha aquele sabor característico e agradável, né? Fazendo todo esse balanceamento do amargo, do sabor e que aquilo realmente vá ter um conjunto que forme o produto de vocês, né? A característica e a identidade de vocês. Certo. Então, toda essa parte vem desde o início da seleção do que a gente compra. Certo, então, perfeito. A seleção de malte, seleção de lúpulo. Então, a gente pensa em manter sempre um padrão de qualidade, certo? Porque não adianta você, por exemplo, fazer um bolo e a farinha não ser boa. Sim. O bolo vai ficar ruim. Então, do mesmo jeito para a cerveja. Então, a gente tenta sempre selecionar os melhores produtos para poder... também ajudar a gente a, no final, entregar um produto bom. Então,
desde a seleção de maltes, seleção de lúpulos, a variedade. A gente pensa, eu quero uma variedade que puxe para o malte, eu puxo mais para aroma, um aroma mais cítrico, um aroma mais floral. Então, a gente tem que fazer, a gente pensa antes, vamos lá ver, a gente formula. A gente vê com os fornecedores, eu estou pensando em fazer uma cerveja assim, o que você tem que pode me oferecer? A gente faz um levantamento antes, obviamente, de formar no final uma receita. Uhum. Porque... E vai ser característica sua. Isso. Porque envolve um custo também. Como todo produto bom envolve um custo. Então, a gente tem que saber mesar bem o estilo do que a gente quer fazer. Para o público certo. Público também, certo? E, a partir daí, a gente conseguir, nessa parte inicial, ter uma qualidade já de seleção. Uhum. Pronto. Selecionamos aquela parte inicial, produtos bons, tudinho chegou na fábrica, vamos começar o nosso processo de produção de fato. A cerveja vai passar o malte passa pela moagem, né? Tipo, para poder abrir os grãos e a gente conseguir retirar o amido do grão, né? Na abraçagem. E com adição de lúpulos corretos para poder dar aquele amargor. A parte quente, ela envolve uma receita de bolo tranquila, assim dizendo. Obviamente, cada estilo vai ter sua peculiaridade, mas é uma parte mais tranquila de se produzir, de fato. Vai misturar, né, a parte da água com malte moído, depois vai clarificar a parte que a gente vai arrastar o máximo possível desses açúcares fermentáveis. Vai ferver com a adição de lúpulo para poder dar o toque final do amargor, ou então do aroma, depende do horário da adição do lúpulo, depende. E vai resfriar e ir para o tanque. Pronto. Essa parte quente é até rápida. Uhum. Quando chega no tanque, é onde vai entrar a levedura e fazer o trabalho dela, que ela vai pegar justamente esse açúcar, transformar em álcool e CO2, que é onde a cerveja vai ganhar gás e justamente o álcool junto. Uhum. Esse é um momento, não diria crítico, mas importante para a cerveja. Porque a levedura, ele querendo ou não, um ser vivo. Primeiro, justamente, né? É um momento em que tem essa sensibilidade maior, porque tem um ser vivo ali. Isso. Então, tem que ter toda a condição de temperatura e pressão para que ele, né? Justamente. E com isso, a levedura, então, a gente vai dar as condições agradáveis à levedura, seja a temperatura, seja a oxigenação, seja a quantidade de levedura correta para o mosto, tipo a quantidade de açúcar que eu entrei, porque senão ela pode se autoconsumir ou então faltar a levedura e ela não dar a curva exponencial correta. Uhum. Então, justamente isso, a gente tem que manter esse padrão nesse quesito da quantidade de levedura e as condições de temperatura. Feito isso, e inclusive pH também. A levedura tem um pH ideal para poder trabalhar. Como todo ser vivo, isso. né? Como todo micro-organismo. Todo. Feito isso, ela vai fermentar otimamente, né? A levedura vai trabalhar correto, vai crescer, vai consumir, vai dar todo o material necessário para ela. E a partir daí a gente vai terminar a fermentação com um produto de qualidade. Pelo menos a parte fermentável. Pronto, a gente tem CO2 e tem álcool. Uhum. O álcool que está lá no rótulo final da cerveja, o álcool da quantidade correta, porque a repetibilidade é importante. Sim, não pode ter variabilidade, né? Em qualidade, é o ponto que a gente mais preza, né? É manter um produto com as suas condições e especificações sem variabilidades. Né? Exatamente. Apesar da levedura ser um ser vivo, mas a gente trabalha de forma que ela está sempre seguindo um padrão. Uhum. Sempre um padrão. Tem esse controle, né? Terminou essa parte, a gente vai retirar a levedura do tanque, né? Retirando aos poucos, porque ela vai decantando. E com isso entra na parte de maturação, que é a parte final da cerveja, onde ela vai ficar mais límpida, vai ganhar os aromas finais. Basicamente, ela vai descansar. Uhum. Ela vai descansar, ficar cristalina lá no tanque, que depois dali já está pronta para consumo, finalizando ali. Mas que faz parte total do processo de produção, o descanso. Não, total. Tem que existir ele. Porque ele, depende do estilo de cerveja, pode ser nesse descanso que os aromas de malte, cervejas puxadas para malte maior. É nesses momentos que ela vai atenuar mais ainda essa sensação de malte, de paladar. São cervejas que
tendem a envelhecer melhor. Tá. Então, faz parte, esse descanso faz parte de todas. Então, você acabou de descrever para a gente, Manuel, o processo, né, de cerveja, Isso. de forma bem rápida e sucinta. E a gente pode enfatizar melhor os controles, tá? Sim. Você falou da microbiologia, né, do micro-organismo, mesmo a levedura. Como é que você faz hoje esse controle, né? Você faz alguma análise microbiológica? Como é que você verifica essa estabilidade, esse crescimento e essa questão da levedura em si? Você precisa de análises microbiológicas para isso ou você faz algum controle, né, ali, não é separado, né? Outro termo que eu queria usar, mas um termo indireto, vamos dizer assim. Entendi. Eu entendi sua pergunta. Então, vou começar da parte quente. Sim, certo? do início. Do início. Na parte Qual quente, o a gente tem que controle? trabalhar com quantidade de sais corretas, porque depende do estilo de cerveja. Tem uns que tem que puxar mais para o malte ou para mais para o aroma. Então, o cálcio e magnésio, a gente tem que trabalhar os sulfetos e o cálcio a gente tem que trabalhar corretamente. E pH. Então, o pH vem desde o início da parte quente. Antes de chegar na levedura, a gente tem que trabalhar com ele antes. Uhum. Basicamente, na parte quente é essa. E aí também o lúpulo que eu vou usar. Mas análise microbiológica... Ainda não. Análise físico-químicas. Físico-química, isso. Certo. O lúpulo que eu vou usar, abrir o pacote de lúpulo, o lúpulo está oxidado. Então, a gente tem um problema aí, porque a qualidade que eu na teoria, eu tenho na minha receita é um X. Mas o lúpulo, quando está oxidado, ele não vai dar o aroma correto. Então, na hora, eu tenho que saber o que está acontecendo ali. Tipo, eu já falo com o fornecedor, aconteceu isso. Fez, então, adiciona mais uma quantidade para poder chegar no desejado. Então, a gente tem que trabalhar dessa forma. Pronto, essa parte genérica da parte quente é mais tranquila a qualidade também. Já quando entra na parte do tanque, na fermentação, quando a gente trabalha levedura, eu tenho que ver a viabilidade da levedura. Então, a levedura, eu não vou ficar utilizando um pacote novo toda vez, vou startar sempre uma nova. Não há necessidade. Porque a levedura ela vai crescer, no momento que ela crescer, eu posso reaproveitar esse reaproveitamento da levedura. Sim. Então, eu tenho que fazer um estudo em cima dela para ver se as células vivas estão no padrão certo, né? Toda uma qualidade para poder saber, pronto, essa levedura está de padrão correto ainda, a gente consegue reutilizar. E você faz isso com microscópio? Microscópio. Lá na Filipeia, isso. você já... Que massa, Já. muito bom. E com isso, a gente já tem uma noção já das gerações de levedura que a gente pode usar. Né? Até uma G3 a gente pode estar utilizando sem problemas, porque o comportamento dela, de tanta gente já trabalhar com a mesma levedura, fato, até um detalhe, sempre o mesmo fornecedor de levedura. E esse G3, que termo é esse? É uma geração, a terceira geração de levedura. Certo. Então, ela começou na G0, a primeira que veio no pacotinho E fechado. você consegue ver isso no microscópio? Consegue. Não, assim, o G3 é quantas vezes eu vou repetir aquela mesma família de levedura. Sim. Então, eu abri um pacote novo, vou começar uma primeira cerveja, fiz um pacote novo, pronto, aquela é a G0. Então, usando a primeira vez ela, G0. Uhum. Ela cresceu, tá de qualidade, vou fazer uma próxima cerveja, pronto. Vou pegar essa mesma levedura e transferir para outro tanque. Então, ela já virou G1. G1. Uhum. E isso vai até a G3. Ah, legal. E aí não ultrapassa G3? Não. Em termos de qualidade? Não, porque, assim, pode ser que seja possível até utilizar a G4. A gente evita para poder sempre ter um padrão, porque de tanta gente fazer cerveja, a gente já sabe que até a G3 vai ter um padrão bom de viabilidade, de vitalidade da levedura. Então, dessa forma, a gente consegue sempre manter um padrão e uma ótimo, variabilidade pequena e você manter a qualidade da cerveja. A gente não dá outra variável ou do risco para poder lá na frente, um cliente chegou e disse que minha cerveja estava ruim lá na frente. Então, onde foi esse erro? Então, faz a rastreabilidade. A gente tenta sempre evitar, né, esse desvio de especificações no processo produtivo para poder sempre manter a mesma receita, o mesmo padrão, que no final o produto sempre vai estar da mesma maneira, para todo mundo. Perfeito, perfeito. Então, você me falou, a gente entrou nesse assuntozinho da G3, né? Você estava justamente falando das análises que você faz e desse controle em levedura, especificamente. Aí o G3 me chamou a atenção, porque é um termo novo para mim. Eu disse, não, me explica um pouquinho melhor da G3. Pronto, é geração 3. 3, beleza. Pronto, o G3 é só basicamente isso. Uhum.
E pronto, essa é a parte da levedura, pronto. Pronto, fosse uma G2, essa levedura tá boa? Tá, eu vou purgar, vou ver a viabilidade dela. Você é em centrífugas? O que? Quando você faz Não, a separação, purga não, a purga é nela mesmo, porque tipo, no próprio equipamento. No próprio equipamento, certo. purga, sai dele, entra, Sim. já prepara para outro. Uhum. Você faz a lavagem dela, né, para poder tirar as células mortas e apenas as células vivas irão para outro tanque. Uhum. Uhum. Mas assim, é um processo que a gente já está estudando há muito tempo, então a gente tem uma noção que até G3 é um padrão ótimo. Perfeito. Você já tem esse... Já esperam isso, né? A menos que o fornecedor diga, ó, é uma levedura diferente, essa aí realmente. Se for uma levedura diferente, a gente vai ter que fazer um novo estudo em cima dele, todinho, para poder ver o padrão dela. A partir de certa amostragem, a gente consegue dizer, essa levedura se comporta dessa maneira. Tá. Que existe um comportamento. Quer ou não, é um ser vivo. Sim, sim. É um ser vivo. Então, tem toda uma condição ideal para ser, né? Para ela ser viável, para ela se desenvolver, enfim. Isso. Maravilha. E até a temperatura que ela entra, né? Uhum. Tipo, se eu entrar em temperaturas mais baixas, eu vou deixar ela mais calma. Depende do estilo. Porque tem 2 estilos de levedura, né? Leveduras de baixa fermentação e as de alta fermentação. As de baixa trabalham ali em 10, 9 até 11. E as de alta trabalham 16 até 18. E a que você mais usa no processo? A gente as de baixa, né? Para poder fazer pilsens e as lagers, né? Que são a pilsen e a lager da gente. Que trabalha ali em 10, 11. E a levedura ale, que está ali em 18, para fazer APA, IPA, 16, entendeu? Que justamente são os estilos de cervejas. Tá. Eu sou muito adepta a cerveja, então quem gosta vai saber o que você está falando. Os tipos, né, de cervejas. Vai entender. Mas é bom, e explique, né, quais os tipos existem, e é bom saber que cada uma tem um controle de qualidade específico para se fabricar, assim, né? De estilo de cerveja, a gente pode passar 4 horas falando de tanto estilo que tem. Hoje o BJCP, né, que é o livro mundial, né, dos estilos de cerveja, eu acredito que hoje deve ter mais de 100 estilos de cerveja. E o que vocês produzem mais? O que é que cai mais na graça, né, assim, do consumidor? Hoje o que roda mais hoje é a Pilsen, porque o público prefere algo mais tradicional. Querendo ou não é todo mundo que gosta de cervejas mais amargas, mais aromáticas. O pessoal curte mais o tradicional. Você tá no calor, tá na praia, tá no churrasco, tá no evento de dia, ou então até no evento de noite. Você gosta de quê? Do tradicional. Pode ter um ou outro que gosta de uma cerveja mais amarga, seja de uma IPA, um exemplo também, que é a segunda cerveja que mais vende também. Mas o tradicional nunca é um erro. Sim. O pessoal às vezes vem perguntar pra gente, eu queria botar chopp no meu evento, qual que você indica? A gente fez o Pilsen. Não tem pra onde... Todo mundo vai gostar. A aceitação é geral. Até a pessoa que gosta mais da amarga, da lupulada, ele vai gostar da Pilsen também, porque ele começou ali. Sim, então, ele se identifica. Entendi. E aí, você falou desse controle de qualidade, né, da parte quente, né, da etapa de leveduras, né, microbiológica, e tem mais alguma coisa que você queria acentuar nessa etapa de microbiologia, dessa etapa aqui, de controles com a levedura? Basicamente, eu já abarquei todo o assunto da parte levedura, sabe? Mas assim, a parte de qualidade não terminou ainda, né? Que a gente vai entrar no final na maturação. Sim. Que é seria o toque final da cerveja. Então, ali ela vai pegar o final, vai ser a finalização dela. Que é ver se ela tá límpida, né? A gente vai pegar a cerveja, ver o visual e sensorial. Provar, tá com gás. Tipo, pode testar na máquina também, a gente vê a pressão dela na máquina. Mas vamos testar no paladar, degusta, tá ok, o tanque tá pronto para consumo. Então, nessa etapa final, é apenas sensorial, não tem nenhuma análise fisicoquímica ou microbiológica? Não, porque basicamente, como a cerveja da gente não passa por pasteurizadores, a gente só filtra ela, então acaba que a cerveja ainda está viva. Então, a gente tem que sempre trabalhar com temperatura. Como assim cerveja viva? O que acontece? Explica esse termo. A pasteurização é um processo em que eu vou dar um choque térmico na cerveja para matar todos os seres vivos que estiverem ainda na cerveja, que basicamente... Para também lá na frente não alterar sabor, isso, né? Que é justamente levedura. Sim. Que é o que fica lá boiando, então não visualmente falando, mas que está lá na cerveja é a levedura.
Então, como a gente não pasteuriza, a gente trabalha com cerveja viva, Uhum. que a gente o quê? A gente purga tudinho, filtra ela, tá lá, límpida no copo, transparente, linda de ver. Uhum. Só que se a gente deixar ela na temperatura ambiente, os resquícios de levedura podem acabar crescendo, fermentando novamente e vai mudar o padrão da cerveja. Então, Sim. todas as nossas cervejas são sempre em cadeia refrigerada. Uhum. Sejam os barris, sejam... A gente acabou de lançar, inclusive, a lata comemorativa de 440 anos, né? Então, essas cervejas todas têm que manter um certo padrão de temperatura. 440 anos, gente, da cidade de João Pessoa, De João tá? Pessoa. Como a Isso. gente faz abrindo parêntese aqui, como a gente faz uma homenagem tanto Emanuel quanto a FIC, FIC é de Filipeia também, né? Uma homenagem à cidade de João Pessoa, que era chamada Filipeia de Nossa Senhora das Neves. Justamente. Fecha parêntese. Isso. A gente tem que estar sempre gelada para poder evitar justamente acontecer isso. Então, a gente acaba no final fazendo só basicamente sensorial e visual. O visual tá límpida. Então, Sensorial tá com gás, o aroma tá ok, amargou ok também. Pronto, a cerveja tá pronta. Então, quando você faz essas análises sensoriais e libera o produto para ser envasado, o que vai fazer com que ele mantenha as características e as leveduras presentes não se desenvolvam, você não faz pasteurização, você já refrigera de vez. Isso. Né? Sai do tanque Rápida. gelado e já vai para a câmara fria gelada Certo. também. Entendi. E saiu de lá, vai para a câmara fria, seja das nossas lojas, seja de clientes. Uhum. Isso tem uma vida útil, um shelf life pequeno, né, Manuel? Quanto tempo de shelf life? A gente já fez análises, né, testando. Mantendo as condições de armazenamento. armazenamentos, tipo, há 10 dias. 10 dias ele consegue manter o padrão fora. Tá. O padrão, bom. Isso. Né? Isso. Beleza. Ótimo. Então, pessoal, aí eu acredito que falando um pouquinho da cerveja em escala industrial, não artesanal, porque a gente está falando de cerveja artesanal. Acredito que seria importantíssimo o pasteurizador. Não, com certeza. As empresas maiores, né? Tipo, as indústrias maiores as cervejarias maiores, né? Sim. Todas pasteurizam. Todas aquelas latas que estão nas prateleiras, nas gôndolas de supermercado, todas aquelas são pasteurizadas. Antes de invase. Isso. Tá. Porque como eles vendem em larga escala, eles têm que estar... Não vai ficar vendendo refrigerado sempre. E o público está sempre comprando, entendeu? Então, é uma coisa que está sempre ali disponível da temperatura ambiente para qualquer pessoa ir lá pegar. Uhum. Até porque o shelf life precisa ser maior também, né? Senão aí fica inviável para as indústrias, né, de grande porte fazerem as suas produções. Aí só que também entra o outro parênteses, que é a gente deixando uma levedura, tipo uma cerveja viva, assim dizendo, ela deixa um frescor maior, porque a cerveja está mais pura ainda. Ela não entrou por aquele choque térmico, que pode acabar... Querendo ou não, a pasteurização pode alterar o sabor, o aroma de cervejas. Entendi. E com isso, a gente pode variar a coisa que está no tanque para o que o cliente vai beber lá na frente. Maravilha. Agora, tem um tipo de cerveja que eu gosto particularmente, que é a cerveja de vinho. O chopp de vinho. E vocês fazem perfeitamente, é maravilhoso. Nesse caso, como é que... vinho realmente adicionado? A gente blenda, né, a cerveja com vinho, que é para poder dar justamente o chopp de vinho, né? Dar aquele frescor, aquela espuma. É muito delicioso. Maravilhoso, muito bom. Tem alguma coisa a mais no chopp de vinho? Não, é só o blend depois, no final, só a mistura dos dois? Blend, corrige o gás também, faz as correções para isso e pronto. Descansou, ok. Entendi. E Emanuel, dentro dessa... Você falou muito, né, dessa questão dos controles, que eu acho que na minha cabeça ficaram 3 etapas. Sim. 3 grandes etapas, né? A etapa quente, a etapa de levedura e a etapa final sensorial, de descanso, que você falou. E aí você falou nessas 3 etapas de cada controle de qualidade que você faz, né? Nessa primeira etapa, eu queria que você só enfatizasse melhor quais as análises físico-químicas que você faz para essa análise de sais. Tá. A gente começa... É titulação? A gente começa com o estudo da água, porque a água, se ela for dura demais, eu tendo dificuldade de trabalhar com cerveja.
Então, por sorte, nossa água hoje aqui, ela é mole, né? Então, dá para trabalhar... Nossa água é boa, né? Nossa água é boa. A água de João Pessoa é uma água particularmente com um teor de sais baixo. Isso. E com uma condutividade baixa, assim, para ser uma água potável, né? As de Recife, região, são mais duras realmente, né? Mas a gente tem, ainda bem, essa característica boa. Aí, com isso, eu consigo trabalhar tranquilamente todos os estilos de cervejas. Com isso, sabe? Porque eu consigo dar um padrão de água melhor para cada estilo que eu quiser fazer. Sim. Porque como ela está quase zerada, então eu consigo brincar com a água da maneira que eu quiser. E o produto é mais de 90%. 95% de água. Então, a água é importantíssima, né? E é bom até falar um pouco da água em si, né? A importância de uma água perfeita, de uma água... não uma água pura, porque aí não vai dar... Tem que ter um nível de sal, né, Manuel? Sim. Não assim, pode ser zero. Não é zerada. Ela já vem com os sais da própria água. A gente trabalha só adicionando a maneira como a gente quer para o estilo que a gente quer de cerveja. E aí você me explica um pouquinho melhor dessa questão da titulação. Você fala da... Quando você faz esse primeiro controle, falar um pouquinho mais só sobre essa questão da titulação na etapa quente, né? Que é esse controle de sais que você faz. Não, o controle de sais, ele não é titulado. Não é titulação, não, tá? É uma proporção que eu vou usar, é um estudo que já é existente no ramo da cerveja já, que é para poder eu dar as características que eu quero de acordo com o estilo que eu vou fazer. Tá. Eu quero que esse estilo de cerveja puxe mais pro malte. Então, eu vou usar uma proporção diferente de sulfetos. Entendi. Então, não é uma análise realizada no produto. Não. Acho que previamente. Então, a análise principal na etapa quente é o pH? Isso. Um instrumento que você use, só o pH nesse caso. A gente faz pega uma análise, pega uma amostrazinha, vai lá e mede o pH para ver se está nas condições de início de braçagem. Até porque isso vai ser importantíssimo para a levedura. Lá na frente, entendi. Que vai ter que entrar com que ele vai reduzindo para poder, na hora que a levedura Qual o pH ideal? Não existe o ideal, porque justamente uma faixa 5.3 ali. Mais ácida, assim, um pouco ácida, né, para o... Isso. Para o neutro. Naquela margem ali, perto. De 5,5 até... Até 5,3. Então não tá é muito... A faixa é curta, né? A faixa é curta. Isso. Perfeito. Trabalhou o pH, trabalhou isso tudo, pronto. Mas, assim, até outra informação importante, que é a parte da qualidade do malte, né? Porque a qualidade do malte moído, ele vai dar uma quantidade de açúcares que eu quero no final. Sim. Então, tem que estar sabendo já, previamente também, o quanto aquela quantidade de malte vai me dar de açúcar lá na frente. E eu tenho que fazer uma análise também, um terminar da abraçagem, para ver se a quantidade de açúcares está correta. E qual análise que você faz para saber essa? A gente faz com o espectrofotômetro, né? Vocês têm espectrofotômetro. Tem, para poder ver a quantidade de Brix, né? O leitor de Brix, para poder ver. ver. Então é um espectrofotômetro... Porque existe um analisador tipo Brix, que é só para ver o teor de açúcares, né? Basicamente isso. Tá. Isso, é um refratômetro. Refratômetro. É um refratômetro, tá. Perfeito. Não, beleza. Então, beleza, assim, foi mais para entender um pouquinho mais da área. Que a gente se teria alguma análise específica, química, né? Ou fisicoquímica feita, mas a gente vê que é mais pH e o próprio refratômetro para ver. Sim. Tem que fazer o estudo da água. Então, analisar a água, que é a principal matéria-prima, nesse caso, é fundamental. Né, inicialmente, que a gente acabou não falando disso um pouquinho, né? E aí, mas foi bom a gente retomar o assunto, né, do início para mostrar a importância da água para o processo, né? Então, beleza, eu acho que a gente completa nosso primeiro bloco, né, voltado aí para a questão de controle de qualidade. Eu espero que o que a gente tenha falado, né, foi de forma sucinta e rápida, mas Emanuel explicou muito bem essas etapas, esse passo a passo, para a gente ter uma ideia, né, dos controles que são necessários para a gente diminuir essa variabilidade do produto lá na frente e ter sempre uma cerveja com a qualidade que é esperado para aquele tipo, né? Isso. Porque cada um vai ter as suas especificidades. Justamente. Beleza, gente. Então, a gente dá sempre um break. É o primeiro bloco, falamos de algum assunto. E aí, nesse break, a gente fala um pouquinho
da empresa que patrocina, né, o Conversa de Qualidade. A FIC é uma indústria voltada para a higienização profissional, higienização de indústrias, e não só com produtos, mas com assessoria, a gente vem junto da empresa e do cliente, desenvolver uma jornada de sucesso do cliente para que a higienização seja cada vez mais consistente e gerencie os riscos daquela indústria, né? Porque a gente sabe que higienização está totalmente ligada à segurança do alimento. Se o ambiente... E aí vai ser o próximo assunto do próximo bloco, agora, nessa conversa de qualidade que a gente está tendo hoje, sobre cervejas artesanais, né? Então, a higienização, e aí entra o segundo assunto da gente, né? Que são os processos CIP, né? Clean in place. O que seria isso? Por que é tão importante? E até que ponto, Emanuel, esse processo de higienização interno, porque tudo acontece dentro de tanques, pessoal. Então, a higienização também tem que ser feita dentro dos tanques, na quantidade, no teor correto de matéria-prima, no tempo correto de contato, na pressão correta das bombas e no funcionamento dessa automação, né? Porque CIP é um método de higienização automático, tá? E aí, explique um pouquinho, né? Primeiro, antes de a gente explicar o passo a passo do CIP, eu queria saber com você, que é mestre cervejeiro, qual a influência que um CIP mal feito pode estar no sabor da cerveja? Vou resumir em uma palavra. Uma palavra resume tudo. Contaminação. Uhum. Contaminação é um desastre no ramo cervejeiro, porque são fatores que vão prejudicar totalmente a cerveja. O produto vai basicamente ser perdido. Em resumo, seja na parte de... Não tem como... Salvar? Salvar. Não. É perdido. O produto foi basicamente perdido. Seja em sabor, seja em aroma, tá com off-flavor. São conhecidos como off-flavor, né? Isso, né? Também, nessa parte de contaminação. Uhum. Obviamente, existem vários tipos de contaminação, seja por bactéria. A bactéria acaba vencendo a levedura no crescimento, né? Caso tenha alguma sujidade num tanque, só adiantando, né, pessoal, um pouquinho. Ou então, seja por um resquício até de produto de limpeza que ficou lá dentro. Uhum. Então, é todo um ramo que, se der errado, perde um lote de cerveja tranquila. Tranquilo. Assim. Perde. E aí me diga, né, no sabor, como é que isso fica presente, assim... Como o sabor é alterado sensorialmente falando? Assim, é até difícil de dizer assim como é. Porque sabor é uma coisa também muito pessoal, né? Por exemplo, já tem uns off-flavors característicos, né? Uhum. Seja um aroma de papelão, coisas que são condizentes com off-flavors, né? Tipo, coisas que vão dar sabores ruins à cerveja. Seja até... cheiro de ovo pode dar na cerveja também. Se tiver muito enxofre. Enxofre, né? Justamente. Esse pode vir de onde, esse enxofre? O enxofre vem de alguma bactéria, né? Que também, ou então da fermentação, se ela não for fermentação limpa. Se ela não for uma fermentação tranquila para a levedura. Ela pode acabar, absorvendo enxofre também na própria fermentação dela. Uhum. Numa contaminação, provavelmente também de uma contaminação. Uhum. Então, são detalhes muito minuciosos. Coisas que a gente não vê... nem sabe que está ali, mas que tem que ter uma qualidade feita anteriormente no tanque. Uhum. E aí é onde entra a elaboração bem minuciosa das etapas de higienização, justamente. De CIP. Aí você pode dizer como vocês fizeram para elaborar essas etapas para a condição de vocês, porque a gente sabe que CIP é muito parecido em diversas indústrias. São sempre os mesmos produtos. Mas aí muda muito o teor. Muda do formato como fazemos, justamente. A base a gente já tem, que o Clean in Place, né, o CIP, basicamente você vai colocar seja soda, né, o desencrustante alcalino, não espumante. Não espumante, isso é fundamental, né, gente? Não espumante. Para quem está aí do outro lado, os processos de CIP, né, como acontecem sob pressão, é necessário que haja produtos que não espumem, né? Isso é uma característica imprescindível nos produtos, né, de CIP. Isso. Né? Porque
tem que ser produtos que não causem essa espuma para que não tenha aquele transtorno de transbordamento. Sim, e aí espuma, tudo... passar, subir tanto e acabar não limpando nada. No Exato, final das contas, porque a vai ter espuma só atrapalha. A espuma atrapalha. Então, a gente tá pega falando de esse desencrustante alcalino. material, né? Em síntese, é simples, né? Pega o material, vai colocar onde vai ser aplicado o CIP, vai ter uma bomba que vai ficar recirculando esse material por dentro. Uma dúvida, você hoje tem um tanque específico de CIP que você faz, você vai formular a solução de desencrustante alcalina. Isso. Né? Então, tem um tanquezinho que você faz a solução com o motorzinho. Um tanque com motor que a gente vai colocar separado. Coloca lá a solução, conecta por mangueiras no tanque, por exemplo, no fermentador que quer ser higienizado. Coloca lá na temperatura da água certa para poder ter um CIP bem feito com a soda e marca o tempo. Começou, passa por todos os caminhos que pode haver dentro do tanque, seja na mangueira de nível, seja na... Tem spray ball lá? Tem. Todos os tanques têm spray ball, justamente que é para poder espalhar em todas as áreas internas Isso. do tanque. Passou o tempo necessário, terminou o tempo, abre para inspeção. O tanque tá visualmente... E aí, como é essa inspeção? Não, então, como a gente trabalha com levedura, a levedura deixa nódoas na parede de levedura, como se ela fermentasse e deixa na parede. Então, no momento que termina a soda, a gente vai abrir o tanque, né? Desliga tudo, tira a pressão caso tenha, abre. Visualmente, a gente vai olhar para o tanque, passou na primeira inspeção, tá ok. Então, segue a CIP, o restante da CIP. Sensorialmente, você toca para você ver também se tá, como é que funciona? Não necessariamente ainda, porque ele tá com soda, né? Certo. A soda tá lá ainda no tanque. A gente olha a primeira parte antes de passar até a água. Então, não enxagou ainda? Não enxagou ainda. Não fez a parte de enxágue? Para ver se realmente o produto tá limpo, as paredes estão todas limpas. E você consegue ver isso em todas as... Assim, a gente já sabe que, por exemplo, o tanque ele é vertical, então na parte de cima, dependendo da levedura ou não na parte de baixo, vai ficar onde vai ficar justamente esse resíduo. Então, a parte mais importante que a gente tem que olhar primeiro é a de cima. Então, a gente já olha lá para cima, porque as paredes laterais, como está sempre escorrendo e sempre passando, então fica mais fácil de limpar. Ali é basicamente sempre vai Você olha para o mais crítico. A gente sempre olha para o mais crítico. Tá. Olhou para o mais crítico, tá ok, pronto. Passa para a próxima parte de enxágue. Não tá ok... É necessário, vamos ver, é necessário aumentar a dosagem de soda? É necessário passar mais tempo? A gente visualiza isso, a questão, né? De tanta gente já trabalhar com isso, a gente tem uma noção já de qual procedimento ele vai seguir. E isso vai compondo o procedimento de vocês, justamente, né? Isso. Que é justamente, como você falou, pode ser igual de muita gente, só que cada um tem sua particularidade. Isso. Terminou essa parte, a gente visualizou, pronto, seguiu para enxágue. Depois o que tem um tempo também, né? Tem. E aí você verifica. Tem que fazer os testes, A água de enxágue você faz um teste de quê? De pH? De pH, para ver se realmente tá pronto. Deu pH 7 normal de água, tá ok, não tem mais resquício então, de detergente nenhum. É o seu ponto de controle, né? Isso. Naquela etapa de higienização. Isso. Para liberar a etapa de desencrustante alcalino, você vai fazer uma análise de pH na água de enxágue, se não ficou resíduo. Isso, justamente. Hoje você tem algum kit teste para confirmar, por exemplo, colocar umas gotinhas de fenolftaleína? Justamente. O nosso hoje hoje é esse. Nem que a gente gaste bastante, testando todas as saídas do tanque, seja no airlock, que é onde o tanque respira, seja na mangueira de nível, seja em todas as possíveis saídas e pontos que pode haver contaminação. Certo. Então, a gente tem que passar sempre fazer uma limpeza bem feita para poder dar o que é aquele tanque. Pronto. Terminou a soda, terminou o enxágue, pronto, o tanque está pronto para receber cerveja? Ainda não, porque ainda falta os desinfetantes. Sim, importantíssimo, né, gente? A higienização não pode ter só... essa etapa que a Emanuel falou é uma etapa de limpeza. Remoção da matéria orgânica, né? Remoção desses primeiros resíduos visuais, vamos dizer assim, porque isso é o conceito da limpeza. E aí, a etapa de desinfecção é fundamental. A gente entra com desinfetante ácido, que é o ácido peracético, e vai passar por um bom tempo no tanque para poder justamente desinfetar todo o resquício que ainda estiver lá de algum micro-organismo, alguma coisa, porque sólido não existe mais, que o tanque já está limpo, mas algum resquíciozinho de micro-organismo que ainda pode existir lá dentro,
E assim ter o CIP completo. CIP Do completo. tanque. Pronto, aí quando termina essas 3 etapas... Que no caso, 3 etapas, pessoal, só, né, recapitulando. Desincrustante alcalino, enxágue e o desinfetante ácido peracético. Isso. Que hoje, claro, é um desinfetante muito disseminado, porque... Para o ramo alimentício, principalmente. Para o ramo alimentício, principalmente. Ele não deixa resíduos, ele não vai ter problemas de contaminação química cruzada lá na frente, porque ele tem características nessas moléculas de ácido peracético, porque elas são muito voláteis, elas fazem, obviamente, a etapa, o papel de desinfectar, mas elas também se degradam depois em ácido acético, que é o vinagre que a gente já consome, ou seja, isso não faz mal à saúde do ser humano, e a água, né, são componentes que não vão fazer mal. Por isso que o ácido peracético é tão disseminado na indústria de alimentos. Isso. E aí, essa compõe aí o CIP. O CIP. Né? Isso eu estou falando da parte do tanque fermentativo, porque o que acontece? O tanque, ele não vai receber a mesma cerveja sempre. Não é o mesmo estilo de cerveja. Pronto, hoje esse tanque, o tanque 1 pode estar com Pilsen. A Pilsen ficou pronta, vai descer o tanque todo, esvaziar ele, vai fazer o CIP dele. Quando terminar, vamos fazer uma IPA agora nele. Então, são leveduras diferentes, são estilos diferentes. Então, são processos de higienização diferentes. O de higienização do tanque é o mesmo, mas por isso que tem que ser bem executado o CIP. Porque como são leveduras, estilos diferentes, para não ter nenhuma contaminação de uma com a outra, então aquele tanque é como se fosse novo de novo. Aquele tanque vai entrar, vai ser um CIP, ele vai estar novo em folha no término do CIP. Porque você falou que existe alguma diferença entre o CIP para diversos tipos de cerveja? Não. Porque assim, isso no refrigerante acontece. Às vezes, as fábricas de refrigerante, só trazendo um pouquinho, elas têm diferenças de CIP, de quantidade de teor para cada tipo de refrigerante. Às vezes, tem uma bebida energética e muda as características, isso. O tipo do CIP vai mudar também. A gente, no começo, a gente usava uma concentração maior, tempos maiores, mas a gente foi entendendo o produto e a situação da gente, a gente conseguiu deixar um padrão. Tá, perfeito. E naquela parte que eu te falei anteriormente, né? A questão, vamos fazer uma inspeção no tanque antes do enxágue. Tá bom? Não, tem que continuar. Não, tem que aumentar a soda. Justamente, são peculiaridades de estilo de cerveja que podem ter mais lúpulo na adição tardia, um dry hop, que pode ter mais sodos nas paredes do tanque. Então, a partir daí eu consigo fazer ou não, se é necessário, uma mudança. Assim, não é uma mudança, mas é um a mais para aquele tanque, para ele poder ficar realmente num padrão correto, para poder receber a próxima cerveja. Perfeito, perfeito. Então, gente, vejam que você programar e planejar corretamente, né, o CIP, né, é fundamental. Como ele falou, ele tentou, claro, existe peculiaridades de produto para produto, mas hoje existe um padrão que vocês permaneceram, que vocês difundiram, mas que serve para qualquer tipo de cerveja, né? De tipo de cerveja, de tipos de produto, né? E dentro é importante falar desses controles depois de cada etapa do CIP que você falou, né? Só recapitulando, a água de enxágue tem que saber se tem resíduo ou não, né? Mais um outro ponto bem interessante que a gente vai trazer aqui, gente, que também é da etapa de CIP, mas não precisa ser todo o CIP, que é o desencrustante ácido. Fale um pouquinho. O desencrustante ácido a gente pode usar para 2 momentos, né? Ele que é justamente o ácido nítrico. Geralmente é ácido nítrico também, né? É bem disseminado nos CIPs. Também. Porque como nossos tanques são de inox, quando eles vão subir, a gente acabou de comprar um tanque. Então ele vai vir do fornecedor cru, com resquícios de funilaria dentro dele. Então, só a soda, o enxágue e o peracético não vão realmente limpar ele. Então, tem que Porque a soda é matéria orgânica, né? A gente tem que ver, uma coisa muito interessante, como a gente escolhe o melhor desinfetante ou o melhor detergente, conforme a sujidade. Então, o desencrustante alcalino é um produto muito voltado e adequado para a matéria orgânica, para sujeiras orgânicas. E o que vem num tanque novo não é orgânico, né? É inorgânico. Por isso que o nítrico, o desencrustante ácido, ele é tão fundamental para que a gente consiga remover as sujeiras inorgânicas do processo. Isso.
que justamente vai ocorrer o quê? A passivação naquele tanque. Que eu vou limpar toda a parte do inox e renovar a parede do tanque. Tipo, basicamente, tudo que tiver de resquício lá vai ficar renovada, limpinha. Vai ter porque só o inox, né? Não vai ter resíduo de nenhum. Lá na fermentação, quando eu precisar decantar a levedura, ela vai escorregar pela parede, ela não vai ficar presa na parede. Nessas incrustaçõezinhas que tem, né? Isso. Naturais. Acontece. Do transporte, vai se agregando sujeira, né? Isso. Inorgânica, que é uma poeira e tal. Com a passivação, eu deixo toda a camada toda boa, perfeita para poder receber. E não só para passivação, né? Como a gente trabalha com sais, né? Os sais eles podem acabar se incrustando na parte quente, lá na parte da cozinha. Então, tem que passar ácido lá também para poder tirar esses resquícios. Calcifica, né? A temperatura tem essa característica de reagir com alguns componentes de sais. Isso. E acabar formando pedras de sais. Que é a calcificação. Que acabam não saindo da tubulação porque são tão grandes que, tipo, grandes não, mas para passar no sprayball não passa, a solda não tira, e eles ficam lá. Aí, então, a gente tem que passar justamente o ácido nítrico para poder retirar esses sais em formato de pedras para poder deixar a nossa cozinha novamente, né, ela pronta para uma nova cerveja também. E hoje você faz essa frequência de uso do nítrico, né, do desencrustante ácido, numa frequência definida, ou você vê conforme o seu dia a dia, você vai avaliando visualmente? Não, a gente avalia visualmente. Por quê? A nossa produção hoje não é uma produção de grande escala. Então, eu não estou produzindo sempre. A gente trabalha sob demanda. Então, conforme a demanda da gente, eu sei quanto tempo de uso de cozinha eu vou ter que ser necessário fazer. Um exemplo. Eu vou fazer 10 braçagens, depois de 10 braçagens, eu faço. Mas se eu fizer 10 braçagens em 2 semanas ou 10 braçagens em um mês todo, então vai conforme... Não é por tempo, mas é por braçagens. Por braçagem. Entendi. Isso. Então, é ótimo, porque assim, mas existe esse controle visual que você precisa ir fazendo para... Existe porque é perceptível no processo. Né? A gente que já... Está ali diariamente com o maquinário, então a gente sabe da hora, deu a hora. Mas, obviamente, já a solda não. A solda, tipo, é constantemente, vai manter sempre a parte orgânica, sem essa sujidade de orgânico, tudo mais. Perfeito. Eu acho que a gente está se encaminhando para o final. Né? A conversa foi boa, tá vendo como ficou rápido e bem fluido, né? Tranquilo demais. A gente falou praticamente no primeiro bloco, né? Só recapitulando, desses controles que a gente faz na cerveja artesanal e da importância do CIP, né? Para que a gente tenha uma cerveja de qualidade, né, livre de contaminações microbiológicas e de físicas também, né, e químicas, porque eu estou trabalhando com produtos de limpeza, produtos de higienização, então são químicos de uma certa forma, e isso é inadmissível em um produto final de alimento, né? Então, é isso, Emanuel. Você teria mais alguma coisa para acrescentar, né? Você já falou que a Filipeia está trazendo novidade aí, né? Justamente. A vodka e o gin, que está perfeito. Eu já provei. Aprovo. Eu já gosto mais de destilados. Trazer alguém aqui da cachaçaria para a gente conversar um pouquinho também. Mas a cerveja ela vem crescendo cada vez mais, principalmente artesanal. No Brasil e no Nordeste também, né, vem se estabelecendo bem, acho que ganhando um bom público. E é muito agradável, é uma bebida leve, né, refrescante e é fantástica. Principalmente o chopp de vinho, para mim, é maravilhoso. Só para até enfatizar, né, da importância ao produto local, né, da importância para o pessoal aí beber local, né, e o pessoal de fora que está vindo também, né, conhecer. João Pessoa está bem turístico agora, então conhecer o produto que a gente produz aqui. Tem 2 lojas, não é isso? Isso, tem uma no Paraíba Mall e uma na Arena Park, né, são a Estação Filipeia. Quem quiser conhecer melhor o produto Filipeia, que é fantástico. Né, visitem as lojas. E como o Emanuel falou, vamos dar valor que é nosso, gente. Da mesma forma que eu trato a FIC, né, que eu sempre falo, eu tenho orgulho de ser paraibana, e a gente fala isso muito nos treinamentos. Né? A gente precisa mostrar que o Nordeste pode. Né? Pode e muito. João Pessoa
Exato, e João Pessoa tem. Obrigada, meu amigo, Muito pela obrigado, disponibilidade. Né? Apesar das correrias, a gente teve aqui, saiu do nosso podcast. E aí, agradecer a você que está aí do outro lado. Espero que você tenha gostado desse momento, dessas informações. E sempre visite nossos canais, deixa o seu joinha aí, né? Sua curtida. E novas possibilidades, novas ideias, o que é que você quer ver por aqui, né? A gente está aberto a qualquer tipo de sugestão. Um abraço e até mais.